Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com a Ana Chiara Moretti. Isso. Você é dona da cerveja lá, da Bira Moretti? Gostaria. Gostaria de conhecer ali o parente, mas não sou. Não é não, né? A Ana Chiara é psicóloga aqui na Irlanda, não é isso? Isso, sou psicóloga especializada em imigrantes, em brasileiros que moram fora do país. Isso aí. E veio lá de Cork hoje, não é isso? Mora lá em Cork. Mora há quanto tempo aqui? 7 anos, vamos fazer 7 anos morando em Cork. Sempre morei em Cork. Conheci a Irlanda uns anos antes, mas a gente decidiu, eu e meu marido, ir para Cork. Isso aí. Então vamos contar um pouco aí dos desafios do imigrante, como é que funciona a mente de uma pessoa que resolveu sair do país. Agora, antes da gente começar, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores. Se você tem cidadania italiana, na verdade, já sabe que tem a cidadania, né, o direito à cidadania, e quer entrar com o seu processo de cidadania, eu recomendo a Prática Cidadania. Então, você que tem raízes aí e quer entender mais como é que funciona essa questão da cidadania, em especial aquela via judicial, que você não precisa ir fisicamente até a Itália, entra em contato com eles, entra no Instagram, Prática Cidadania IT, que tem bastante conteúdo lá quando o assunto é cidadania italiana. E tem um link aqui na descrição também que você pode fazer o seu orçamento diretamente. Clicou, entra lá, usa o cupom BOULDER10 que você vai ter 10% de desconto. E esse desconto é só para os ouvintes do Boulder, tá? É só os ouvintes do Boulder que tem essa moral. Entra lá através do link na descrição. Quero agradecer também a Gold Traduções. Se você precisa de tradução juramentada, todo imigrante precisa, né? Seja para estudar fora, seja para trabalhar, para casar ou para fazer uma cidadania, entre em contato com a Gold Traduções que eles vão te auxiliar. Eles têm um orçamento rápido e a entrega também é bastante rápida. Em menos de uma semana você recebe lá os seus documentos, tá bom? O Instagram é gold.traduções e tem um link aqui na descrição que você pode clicar e fala lá que veio pelo Boulder, usa o cupom BOULDER10 que você vai ter 10% de desconto, tá certo? E também quero agradecer aqui a Olivia's Food. Para você que está com saudade da comida brasileira, eu sei que em Cork já tem também bastante restaurante brasileiro, mas assim, se você quiser praticidade no seu dia, quiser uma comida saborosa e prática, entre em contato com Olivia's Food. Eles entregam na Irlanda toda, inclusive em Cork, tá? Entra no site aí, oliviasfood.com, tem um cardápio lá, comidas tradicionais e comidas fitness, tá certo? E agora, no final do ano, pede a sua ceia de Natal através do Olivia's Food. Entra lá no site também, oliviasfood.com. Galera, para as receitas normais, para as comidas do dia a dia, usa o cupom BOULDER15 que você vai ter 15% de desconto na sua primeira compra, tá bom? Então é isso aí, vamos para o nosso papo. E aí, Ana Chiara? Pode chamar de Ana? Pode chamar de Ana. O nome é grande. É complicado, né? Chama de Ana aqui. Ana. Então, você... Conta um pouquinho aí da sua vida antes da Irlanda. De onde você é no Brasil? Eu, na verdade, eu nasci no Rio, no interior, mas eu cresci em diferentes estados. Então, principalmente na região sul, Paraná e Santa Catarina. E sempre tive uma relação com o Sudeste, ali Santos, São Paulo. Então, eu estava sempre entre Santa Catarina e Santos. Você era imigrante dentro do próprio Brasil. Do Brasil, eu já vivi essa experiência lá dentro, já mudei de estado, já tive que passar por isso, né? Então, meu último estado era São Paulo, eu estava em Santos mesmo, mas eu cresci em Santa Catarina, principalmente. E aí você já exercia essa profissão lá de psicóloga no Brasil? Já, sim. No Brasil, eu me formei em Santa Catarina, fui trabalhar em São Paulo. Então, eu trabalhei em diferentes áreas mesmo dentro da psicologia. E a minha última função, a área que eu estava, era mais a área social. Eu trabalhava com violência no Brasil. Sério? Dentro do Centro de Referência de Assistência Social, dentro da Prefeitura de Guarujá, né, do lado de Santos. E diretamente trabalhando com violência. Meu último trabalho
trabalho lá, né? Mas violência tipo Todos o quê? os tipos de violência, né? No Brasil, a gente tem centros de referência para atendimento de violência física, psicológica, sexual, violência contra o idoso, a mulher, violência intrafamiliar. E aí, esses centros de referência de assistência social têm o trabalho do psicólogo para ter um atendimento focado na violação de direitos. Então, era meu trabalho lá. Não deve ser fácil, né? Nem um pouco. Até uma das coisas que me fez, assim, sair de lá é porque eu já estava bem saturada desse tipo de trabalho. Eu poderia ter feito alguma coisa dentro do Brasil, claro, mudar de área, mas já era uma vontade de sair do Brasil. E aí juntou uma coisa com a outra, assim, eu acho que todo mundo que trabalha com violação tem que estar transitando entre outras áreas também, porque durante muito tempo começa a afetar, né? É complicado ficar direto nisso. Porque apesar de você ter que distanciar a sua pessoa, né, sua vida pessoal do seu trabalho, com certeza você vai trazer alguma coisa ali para sua casa. É impressionante, assim, quando você não tá nessa realidade, passa a trabalhar, ver o quanto que tem de violação e de violência diariamente, porque é um serviço que recebe esse tipo de demanda diariamente. Isso que eu estava em um município. Imagina todos os municípios do Brasil, em todos os lugares, as regiões. Então, você começa a ver que tem muito mais coisas, né, além da nossa bolha, nessa questão de direitos, violação de direitos, situação de risco, né? E entender um pouco da maldade do ser humano também, né? Por isso que pesa, né? Depois de um tempo, tem que estar em terapia, né? Ter o seu próprio acompanhamento e entender que talvez não seja um trabalho para muitos anos de carreira, não. Transitar é importante. E aí, então você, depois desse contexto todo, decidiu sair do Brasil? Isso, já era uma vontade que eu nutria, eu e meu marido. Ele estava num processo de conseguir a cidadania dele. Então a gente sempre pensou, para onde a gente pode ir? Vamos para Portugal? Sempre a primeira coisa que eu acho que o brasileiro pensa, né? Por conta do idioma. Mas o meu marido tinha um primo que morava em Dublin na época, surgiu essa ideia, a gente já tinha vindo para cá, sem intenção nenhuma de morar, a gente veio fazer uma viagem, um mochilão, por acaso passamos aqui, e aí veio essa ideia, bom, Dublin, Irlanda em geral, dá para estudar e trabalhar, né, porque até então eu não sabia como que era o processo de visto de esposa, como é que funcionava. Aí eu pensei, bom, como estudante eu posso trabalhar, então é um bom lugar, a Irlanda. E a gente queria melhorar o inglês também, né? Por isso que Portugal acabou saindo de cogitação por conta de aprender outro idioma. E aí Cork, porque tinha um amigo e o irmão dele na época estavam aqui, tinham vindo já com o propósito da gente vir juntos. Eles vieram um mês antes, assim, uns meses antes. Cork, porque estava difícil a acomodação em Dublin. Já tinha a crise imobiliária há 7 anos atrás, eu imagino como que não está hoje, mas a ideia era ir para um lugar que fosse mais fácil arrumar uma moradia mesmo. E a gente falou, vamos arriscar, vamos conhecer, e acabou sendo Cork, porque é a segunda maior cidade, tem escolas legais lá, tinha essa pessoa de contato, então foi um conjunto de coisas, mas até então eu nem sabia que Cork existia, assim, né? Eu vim para Dublin. Sim. A gente veio a primeira vez para cá em 2015 para fazer um mochilão Europa. A gente fez uns 4, 5 países, assim, ficamos em hostel, aquela coisa mochilão mesmo. E Dublin apareceu porque eu queria vir no tour de Game of Thrones na época. Ah, sim. E daí a gente, como ele tinha parentes, a gente passa no seu primo, faz o tour. Por isso, porque até então eu também nunca tinha pensado em Irlanda. Mas a gente adorou a viagem e não cogitou morar fora na época. Mas os anos passam, a gente muda e foi o que a gente acabou fazendo. Vamos embora do Brasil. Pelo menos um período, né? Vamos testar. Essa parte eu acho que é bem interessante, você poder testar. Tem muita gente que não tem a possibilidade, que vem e acha que né? E você ter vindo depois, né? Posteriormente, você veio já... tinha conhecidos aqui, né, que você falou. Então, um certo apoio. Isso. Mas mesmo assim, você passa por várias situações, né? Com certeza. Vários perrengues. Acho que todo dia é um perrengue diferente no início, né? Que a gente tá numa fase ainda de adaptação, de muita expectativa, ao mesmo tempo de você querer muito, você não sabe, né? O que te espera, tem o medo ali também. Todo brasileiro acho que passa por isso. E coisas muito inimagináveis acabam surgindo, como, por exemplo, o perrengue de
compartilhar a casa, coisas que você não Sim. pensa na vida. Como que eu posso me preparar, né? E acho que mesmo com eles aqui, a gente tinha moradia, que eu fiquei naquela loucura de preciso arrumar um lugar antes já. Acho que todo mundo fica nessa fase, né? Sim. Mas aí a gente chega numa casa dividindo com outras 7 pessoas, tinha um banheiro. Então, assim, a gente saiu de uma vida estabilizada mesmo no Brasil, nossa casa, nosso trabalho, a rotina, e veio morar num país diferente, frio, outro idioma, uma casa com um monte de gente. Então, é uma coisa, assim, totalmente diferente na vida de qualquer pessoa, assim. Você não imagina como vai ser a experiência. E como é que justifica para a própria cabeça que vale a pena você fazer isso? Isso é legal, porque a gente precisa ter um objetivo, um propósito. O que a gente queria quando veio? Melhorar o inglês, tá? E viver uma experiência no exterior. O nosso maior objetivo era esse, ter uma experiência fora do Brasil para ver como que é. O que é que se faz em outra cultura, né? E aí, esse era o nosso propósito maior. Vou poder viajar, era uma outra coisa também, com facilidade. Então, é manter a cabeça no seu propósito para saber que alguns perrengues você vai passar, mas que vão ser recompensados. Acho que é legal pensar sempre o que eu quero atingir, onde eu quero chegar com isso aqui. E aí você vai se mantendo ali, porque se você não tiver um porquê, fica difícil, vai querer voltar na primeira semana, né? E você, hoje, trabalhando aqui com os imigrantes, você vê pessoas que realmente não aguentam? Tipo, na primeira semana mesmo já quer voltar? Tem pessoas, não de atendidos assim, mas porque quem tá em processo terapêutico, eu diria que talvez melhore muito a resiliência mesmo, de ficar ali, entender o seu motivo e lidar com as dificuldades. Quem tá totalmente sozinho, talvez tenha muito mais vontade de querer desistir de tudo. E tem pessoas que acabam voltando. Eu não conheço pessoalmente, mas sei de histórias de pessoas que voltaram em uma semana, no segundo mês também quis voltar, porque é muito pessoal, né? É difícil eu falar, não é pra voltar, não acho que tem que ser assim. Você tem que entender que vão ter essas dificuldades e perceber se aquilo faz sentido aguentar. Esse perrengue vale a pena? Você vai se questionar o tempo todo, mas alguma coisinha ali vai te fazer manter continuando até fazer essas mudanças, porque não vai ser da noite pro dia que as coisas vão estar confortáveis. Demora. Mas uma coisa que eu vejo dessa coisa da pessoa desistir muito rápido é que quando ela chega no Brasil, ela pode se arrepender de ter desistido muito rápido. Também acontece. Porque, na verdade, ela tá tendo uma reação de um impacto inicial que ela talvez não tenha refletido muito. Ela só reagiu, né? Aquela dor, aquela angústia. Voltei. Aí chega lá e passa a pensar de verdade, né? E a gente tem essa mania de romantizar a vida. Quem tá lá romantiza a vida europeia, né, americana e vice-versa. E aí, quando a gente tá aqui, começa a romantizar a vida no Brasil. O Brasil fica um lugar perfeito. Era tão boa, minha vida era boa, o que eu tô fazendo aqui? A gente tem essa tendência, né? Quando se afasta, o ser humano acaba romantizando aquilo que não tá ali na vida, né? No dia a dia. Você começou a trabalhar com os imigrantes logo quando você chegou? Como é que foi sua trajetória aqui? Não, eu fiz absolutamente de tudo. Eu vim aberta, eu tava nessa coisa de não quero trabalhar com sofrimento por um tempo, né? Que eu trabalhava com sofrimento extremo, né? Não era... era diferente. E aí eu falei, vou aberta a qualquer coisa. Eu sou uma imigrante, eu tenho que estar aberta a qualquer coisa. Então, eu trabalhei primeiro limpeza, babá. Vendi donuts, trabalhei vendendo sorvete em sorveteria, restaurante, sanduíche. Meu filho, eu fiz absolutamente de tudo. Teve dias que eu fiz 3 trabalhos diferentes no mesmo dia. E aí, chegou, assim, no começo era ótimo. Eu passava, nossa, tô aqui só limpando ou fazendo alguma coisa muito repetitiva e que eu não tinha que ficar vivenciando aquele sofrimento ou ficar angustiada. Tipo, quando acabava o trabalho, você ia pra casa? Era assim, foi libertador, eu desligava, acabei de trabalhar, tô indo embora, não tem nada na minha cabeça. Não leva trabalho pra casa, né? Sim. E aí, isso funciona e é muito bom, eu inclusive recomendo para várias pessoas, façam isso um tempo. Mas depois começa a ficar sem sentido, você sente falta de, eu quero também
me dedicar a aprofundar algum tema do meu trabalho, eu quero, né? Você começa a buscar outras coisas. E aí foi a fase que eu pensei, quero migrar para alguma coisa mais escritório, mais sentada. E aí passei para customer service, atendimento ao cliente no telefone. Então também você fala, tô no escritório, foi ótimo. Mas ao mesmo tempo atendi cada ligação, assim, então também mais um processo de lidar. Atender americano, ligação, vendas e tal. Depois disso, eu comecei a procurar mais dentro da minha área de formação. E aí eu fui atrás de trabalho mais voltado para o RH. Então eu trabalhei também numa coisa, não era um customer service, mas não era um RH local também. Era um mix, era um RH global, que a gente fazia no meu time, atendimento e suporte às filiais da empresa. Então eu atendi inglês e português, atendia o mercado dos Estados Unidos e Brasil. E aí sim, eu já estava mais na minha área, conhecimento de psicologia organizacional, RH mesmo, né? Entender de comportamento, desenvolvimento. Só que aí, nesse mundo corporativo, no começo também, gostei muito, eu comecei a ver que né, não estava fazendo mais sentido profissionalmente para mim. E desde o começo, quando eu cheguei, eu vim fazendo terapia e eu comecei a ver o quanto fazia falta um profissional que entendesse a minha perspectiva. A minha psicóloga, na época, acompanhou o pré, então isso ajudou. Mas algumas coisas que a gente vivencia aqui, tem profissionais que, se não atendem esse público, não vão... O profissional é apto para lidar com o ser humano, o psicólogo. Sim. Mas tem coisas muito específicas que ter uma troca com um profissional intercultural, um psicólogo de imigração, faz diferença, assim, é uma sensibilidade cultural diferente. E aí, diante dessa necessidade, eu pensei, poxa, eu acho que eu poderia e deveria começar a olhar para isso, de ver essa demanda de brasileiros mesmo. A minha ideia inicial mesmo era trabalhar mais com carreira, já que eu estava na área. Só que eu vi o tanto que tinha de demanda de pessoas querendo terapia em português e com alguém que fosse da mesma cultura e que entendesse o que a pessoa estava vivendo ali, as dificuldades. Aí eu comecei a estudar mais essa área. Fiquei estudando, me dediquei para fazer essa migração, né? A minha formação era geral, de psicologia. Além da linha de trabalho, eu fui voltado para o intercultural mesmo. Psicologia intercultural, entender impactos da cultura e da imigração. E aí eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu me encontrei. Sim. Depois de toda essa trajetória, assim. Foram anos, assim, primeiro ano, tudo. Depois mundo corporativo e depois recente que eu fiz a transição de carreira 100%, assim, que eu saí total do corporativo. E aí psicóloga mesmo. Sim. Full time. Psicóloga. Isso. E, assim, é recente até Eu vivi, assim, praticamente 2 transições de carreira fora do meu país. Mas isso não é interessante? Muito. Tipo, porque aí você realmente pode ter uma perspectiva totalmente diferente, né? Com certeza. Isso, assim, enriqueceu muito a minha carreira, a minha visão profissional e o meu trabalho. Porque hoje eu atendo muitos brasileiros que estão no mundo corporativo, estão vivenciando um ambiente de trabalho multicultural e a minha vivência também me ajuda a ajudar a encontrar ferramentas com aquela pessoa, porque eu entendo o que ela passa. E o que é que ela passa? Hoje em dia, assim, a gente fala dessa questão dos imigrantes, eu acho que nesse momento o brasileiro imigra cada vez mais, né? Sim. E eu acho que a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para imigrar. Ela, tipo assim, vamos supor pelo clássico, o cara que vai para os Estados Unidos. Ele olha o dólar, aí fala assim, bom, se eu ganho aqui R$100 num dia, eu vou ganhar lá $100, $200, isso aí faz as contas ali rapidinho e ele fica de olho naquela coisa e não pensa no resto. E então, quais são os principais desafios, assim? Uma coisa interessante é que a gente, enquanto imigrante, subestima esse preparo. A gente acredita muito que vai dar certo e às vezes se você tiver um planejamento e um preparo emocional, vai te ajudar muito mais, você vai desenvolver mais. Os principais desafios são o início, a adaptação, né? A adaptação com a nova cultura, dependendo da cultura, é um choque muito grande.
a necessidade de atender as expectativas muito rapidamente. Então, a gente vem com expectativas, às vezes, muito altas e se decepciona. E é isso, trabalhar a frustração de que não vai ser do jeito que você sonhou, romantizou e idealizou. E a saudade da família. E eu acho que, né, isso assim, 100% tem. E o pertencimento é uma coisa que eu tenho visto muito mais, cada vez mais, essa questão de pertencimento e de relacionamentos. De quem vem e sai, né? Sai de uma identidade enquanto pessoa, identidade cultural, rede, e cai num país que vai ter que construir do zero. Então, eu tenho visto bastante sofrimento emocional por conta disso. De não se sentir ali no lugar. Para começar, a primeira que você falou você falou também das expectativas. Expectativa é o quê? A minha própria expectativa sobre o que eu vou fazer lá nesse país, ou também expectativa do que minha família espera de mim e aí eu sou uma psicóloga no Brasil, aí aqui eu estou trabalhando na limpeza. Uhum. Tem essa coisa também, né? Essa expectativa, assim. Tem os dois, é o que vão pensar de mim e como eu quero corresponder a essa visão que a pessoa tem de mim, e tem o que eu vou receber e fazer no novo país. Então, se a gente pegar pela primeira, a expectativa do que vai encontrar eu vou chegar lá, em 6 meses eu já vou estar falando fluente, aí eu já vou conseguir trabalhar na minha área, e poxa, eu vou morar num lugar assim, assado. Vai ser tão legal, vou fazer tantos amigos novos na minha nova cultura. Aí chega aqui, vai lidar com o inglês que você não entende nada, mesmo quem já vem com o inglês, chega aqui outro sotaque. Com pessoas que às vezes não estão abertas para uma conexão, que não te conhecem e não estão abertas para te conhecer. Os trabalhos que você vai enfrentar e não vai conseguir, talvez a entrada na sua área não vá ser em 1 ano, em 6 meses, às vezes vai ser super rápido, mas às vezes vai ser mais. Aí você tem que lidar com essa frustração de, nossa, achei que ia ser tudo tão rápido, porque vê o que as pessoas vivem aqui, só o resultado, né? A gente não compartilha a jornada, ninguém posta sofrimento. Então, você vê as pessoas que estão compartilharem muito mais o sucesso. Então, você cria ali, não, em tanto tempo eu também vou conseguir. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí entra a expectativa familiar, não só familiar. Uma coisa interessante, o brasileiro tem esse... né, eu trabalho com brasileiros, vejo isso mais da nossa cultura, mas de corresponder à expectativa de status profissional. Eu sou advogado no Brasil, aí eu chego aqui e vou atender num balcão de uma lanchonete. Dizer isso para as pessoas é uma dificuldade, é uma dor, porque as pessoas vão falar, mas o que você foi fazer, para quê? Né? Você estudou 5 anos... E é um questionamento que a gente se faz. Quantas vezes eu tava lá limpando privada e pensando, poxa, eu estudei quantos anos de psicologia e tô aqui limpando privada. Mas aí, né, o que você faz? Regula ali tuas emoções para não, mas eu tô aqui por um motivo X, por um prazo Y, eu quero experimentar isso. Então, são essas duas expectativas, sim. Isso que você trouxe é interessante. As pessoas... Ou então, ver colegas, uma coisa que eu vejo bastante mas meus amigos que estão aqui já estão com... sei lá, já moram bem, já estão trabalhando na área, fazendo viagens, comprando carro XY, e eu não. E aí você se compara, né? Você, poxa, então eu deveria estar fazendo isso também? Será que eu já não deveria estar com um cargo tal na empresa? E esquece que cada jornada, cada história é única, né? É muito pessoal. E o tempo também. Pô, tem gente que tá aqui há 10 anos. É muito mais fácil você, com 10 anos de Irlanda, você conquistar certas coisas. E com quem tem 3, 4, ainda não vai conseguir. Sim, até moradia mesmo. Eu consegui morar sozinho em tantos meses. Mas que ano você veio também, né? Aí quem tá chegando agora acha que tem que. Não. E pode ser que demore mais, né? São essas duas expectativas aí bem fortes. Aí, o pertencimento. Pertencimento é o quê? É tipo, você se adequar ali à comunidade, a conseguir... Por exemplo, quem migra do Brasil para a Alemanha é uma coisa. A pessoa ela vai ter um perrengue brabo ali de entrar na sociedade ali. Quem vem pra cá, com a comunidade brasileira maior, já é mais fácil. Sim. É isso mesmo? É você ter um grupo? Pertencimento é você se sentir confortável na situação de vida que você tá. Eu me sinto
à vontade e pertencendo a esse lugar que eu estou vivendo. Não só dentro de grupos, isso é um contexto, é uma parte, né, de se sentir pertencente, mas eu tô satisfeito com a vida que eu tenho aqui, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. E ali eu conheço o que eu tô fazendo aqui, eu conheço a cultura, eu sei como é que funciona o serviço público, por exemplo. E aí entra mais muito na questão emocional, né? Da onde eu sou. E todo brasileiro passa por isso em diferentes fases da imigração, e às vezes você pode estar super bem adaptado, pertencente, aí chega um momento de vida que você vai ter novo e você vai se sentir já não fazendo parte dali novamente, porque não tem como, inevitavelmente nós somos de outra cultura. Tem um pedaço de nós no Brasil, a gente vai se sentir pertencente lá, mas é possível se sentir confortável e pertencente a outro lugar. Então, eu tento trabalhar muito isso com pacientes que, às vezes, você está em busca de um pertencimento, assim, completo. 100% estarei. Talvez isso não aconteça. Trabalho isso. Se livra dessa necessidade, porque você pode ser pertencente ao Brasil e aqui, e você ficar bem com isso. É estar adaptado, é estar, assim, você une o melhor da tua cultura junto com a cultura nova e se sente bem transitando. Você vai e vem e não sofre, né? Não, a gente tem que reclamar do aqui e reclamar do Brasil. Isso, aí quando chega no Brasil, reclamar daqui, né? E vice-versa. Não, chega no hospital, mas no Brasil não sei o quê. A romantização, né? Eu tenho visto isso em alguns atendimentos, amigos, assim. Se eu tivesse no Brasil, isso não estava acontecendo. Aí mas e os outros pontos? E as outras questões, né? A gente tem uma tendência, não, mas no Brasil isso não aconteceria. Eu não estaria passando por isso. Mas esquece o que te fez, né? Sair de lá, que foram outras razões. E outra coisa que você falou também é a saudade da família. Mas saudade da família é importante. É importante você sair da família também, né? Você não ficar sempre grudado ali na família. Tem gente que não consegue isso, né? Tem gente que precisa estar muito próximo, que tá ali, a relação familiar é muito grudada ali, né? Misturada. É importante saber diferenciar. É que a gente também, quando vem pra cá, é uma distância assim, um pouquinho exagerada, né? Porque você é zero contato, é apenas virtual, a gente vê uma vez por ano. E tem pessoas que estão aqui e não conseguem desgrudar também de familiar, tá ali vivendo a vida no Brasil, vivendo a vida da família. Então, são particularidades de cada um, mas é uma saudade no sentido de não poder estar lá nos momentos importantes. Eu acho que isso que é o principal, ou de ter alguém para contar. Porque pessoas que moram em estados diferentes vão lá num feriado ver a família, sabe que tá mais perto. Acho que é essa sensação mesmo de contato físico, né? De presença física. Mas eu sei que para algumas pessoas, para pessoas diferentes, vai ter soluções diferentes. Mas algumas pessoas você acha que seria interessante a pessoa não ficar muito de olho ali no Instagram em tudo que a família está fazendo para conseguir se adaptar melhor fora? Sim. Porque senão você vai deixar de viver o que você tem aqui, o teu presente, para viver o que as pessoas estão fazendo lá. Então, dependendo da situação, eu recomendo até ficar um pouco afastado. Tem fases assim que a gente fica mais emotivo e mais querendo saber, que aí tá tendo muitos eventos de família. Você vai poder ir para lá nesse momento? Não, você tem que viver a tua vida aqui com qualidade? Tenho. Então, tenta dar uma mesclada, uma segurada aí, não fica o tempo todo, porque tem pessoas que saem do país, mas continuam vivendo a vida lá. Quer saber o que tá lá, quer saber a notícia, tá ligando, acompanhando, às vezes nem tá no fuso do país que mudou, porque fica muito em contato com o Brasil. Isso, assim, vai te prejudicar na questão de se adaptar ao país novo. Você não vai ter uma vivência completa da tua imigração, seja intercâmbio ou para sempre, né? Mas você vai ter uma vivência incompleta se você ficar muito preso lá, né? E aí se ficar assistindo a televisão de lá, você fica fazendo tudo até o idioma também, né? Você precisa aprender o idioma novo. E esses períodos agora que a gente tá quase no Natal, eles são um dos piores também, né? Isso. É desafiador no Brasil, a maioria das pessoas
fazem comemorações em família, a gente está generalizando, claro, mas é o momento que a gente se reúne. Final de ano é confraternização do trabalho, dos amigos, da escola, a família, quase sempre churrasco, etc. E aí aqui a gente tá sozinho, né? Então, eu até não faço recesso de final de ano justamente por conta disso, assim, eu só paro ali 2, 3 diazinhos, porque é difícil para o brasileiro, é uma fase que final de ano tem uma tendência a deixar as pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis em qualquer lugar. Para o imigrante isso fica mais forte, porque tá vendo tudo acontecer. Eu acho que é mais desafiador ainda quem vai passar o primeiro Natal e Ano Novo sozinho aqui, né? Então, o que que pode fazer? Procura a tua rede de apoio local, procura os amigos. A ideia, quando a gente muda, é criar toda uma rede de suporte, que seja com amigos ou quem for, para substituir de alguma forma, não substituir, é óbvio, esse papel da família. Então, final de semana, a gente tinha um papel ali da família na nossa vida. Você vai ter que transformar isso, adaptar para a tua rede de apoio daqui, os teus amigos daqui. Nem que seja 1, 2 pessoas do teu flatmate. Não, essa é a vantagem quando você mora com muita gente. Nunca vai estar sozinho. Se tem essa desvantagem, claro, né? Mas nesse período do Natal é uma vantagem. Porque ali você pode reunir a galera ali, fazer uma ceia. Eu acho que quem tem condição, quem conseguiu juntar uma grana, realmente vai pro Brasil. Sim. Se puder passar lá um mês lá, né, vai. Mas só que se ficar aqui, tem que procurar mecanismos, né? Isso, estratégias, não tem jeito. Se você fez essa escolha, você vai ter que buscar estratégias para lidar com ela, né? A gente até... pessoas falam, não se mistura com brasileiro, se insere na cultura local e etc. Sim, faz isso, mas em alguns momentos ali da tua imigração, você talvez precise dos brasileiros. Porque você vai estar com muita falta de pertencimento e essa coisa cultural. Então, busque brasileiros, não tem problema. Não vai atrapalhar o teu idioma ou o teu desenvolvimento aqui. Às vezes você vai se sentir mais acolhido. Às vezes é importante buscar pessoas da nossa cultura em determinadas fases, sim. Aqui a gente acaba fazendo isso sem querer até, né? Cai ali, tem um brasileiro, cai... E assim, é bom, né? Tem que dosar, depende do teu objetivo. Você vem para um intercâmbio de 8 meses, você vai andar só com brasileiro, você não vai aprender o inglês tão bem, né? Agora você é imigrante, por que não criar laços aqui com os brasileiros que entendem as festividades, que vão saber fazer essa troca, né? Não vejo problema. Eu acho que essa comunidade realmente, no início, quando você chega, é muito importante. E realmente nesses períodos aí de Natal e tal, festas comemorativas. E eu acho que todo o apoio que a gente precisa aqui. Agora, se você realmente não se desvincular, às vezes, né, você acaba não aprendendo muito. Você acaba chegando aqui e não aprendendo inglês, não aprendendo outras culturas, né? E não vivenciando, né? Qual era o teu objetivo? Não era viver em outro país, experimentar? Você vai acabar perdendo. Ajuda se você souber dosar e ter ali teu grupo, mas saber se abrir para outras culturas também, outras relações, né? Saber se abrir e investir também é uma queixa, né? Como que se insere, né? Como é que faz amizade? Como que entra na outra cultura? Tem que investir. Eu sei que é chato, às vezes a gente, mas tem que fazer um esforço para fazer amizade. Sim, vai ter que ter ali uma dedicação, vamos dizer assim, de estar entrando em grupos, em meetups ou atividades comunitárias, convidar, ter a iniciativa. Acho que tem que ter a iniciativa se você quer se aproximar das pessoas. Quem vem como estudante, eu acho que já tem uma base interessante ali, porque a pessoa fica numa acomodação. Normalmente, aquela acomodação vai ter mais gente ali e já vira seus amigos, seus melhores amigos, né? Aí, na escola também, é a mesma coisa. Eu acho que para quem vem... Talvez como, por exemplo, alguém vem com visto de trabalho e a esposa ou o esposo vem acompanhando. Eu acho que para essa pessoa deve ser bem difícil, né? Tem sim, esposa ou esposo acompanhante, fica ali meio num limbo, às vezes não tem o visto, né? O documento para trabalhar. E aí tem que ressignificar toda a trajetória profissional e achar a própria identidade. A gente vê muito com expatriado, assim, acompanhante essa situação. A promoção na empresa mudou e tal, tem todo
recolocação, né, que a empresa investe, mas acaba não tendo muito para o acompanhante, é focado na pessoa, né, que vai trabalhar, e aí a pessoa fica, tá, e agora? A minha identidade, você o quê? Vou cuidar da casa? E às vezes não era isso que a pessoa fazia, nem queria, então tem que fazer um esforço mesmo. Como que eu entro nessa comunidade? O que eu posso fazer para participar e fazer novas conexões? Como que eu posso ressignificar minha carreira? O que eu posso fazer aqui profissionalmente? Já que legalmente eu não posso trabalhar, mas pode fazer algo sim, né? Dentro do que fazia no Brasil. Mas o que é que pode fazer nesse caso para arrumar uma amizade ou algo desse tipo? Para não ficar tão sozinho. O que é que dá para fazer? Olha, aqui funciona muito, eu já vi grupos de Facebook, que aí eu acredito que cada país, né, não sei se o Facebook funciona tanto em outros países, mas aqui na Irlanda a gente vê muito, né, brasileiros não sei aonde, ou amizades interculturais, procurar em inglês também, entra em grupo do Facebook, vê se tem alguém fazendo alguma coisa, procurar esses aplicativos mesmo, o Meetup, que é um de encontro de atividades coletivas. Eu já vi alguns hiking, por exemplo. Sim. Não precisa ser uma atividade física, mas tem atividades que você entra lá, se é do teu interesse, para conhecer pessoas que também querem fazer aquilo. É uma possibilidade. Participar de grupo comunitário, por exemplo, na igreja. Ver qual é a tua crença, a tua fé. Ver se tem alguém ali, alguma coisa na tua cidade e vai participar também. Fazer curso de idioma, às vezes, para aperfeiçoar. Acho que muito voltado assim, tentar aprender alguma coisa e aí você vai fazer conexões ali. Ou aulas de, assim, academia talvez, mas aí depende do país. Tem países que as pessoas vão fazer aula e nem se falam, e tem outros que têm uma conexão maior. Depende muito do país. Realmente você tem que tentar, né? Não pode ficar esperando, né? Fez uma conexão com a pessoa, conheceu? Manda mensagem depois. Vamos tomar um café? Tenta! O máximo que você vai receber é um não, você vai entender. Não, você pode receber humilhação também. Aí se você insistir, né? Mas às vezes a humilhação vale a pena. Sim. Não, assim, eu acho que você sendo respeitoso, né? Sabendo chegar com educação, eu acho que é tranquilo também, né? É um sofrimento, assim. Eu atendo pessoas em outros países estudando mesmo, em universidade. E aí os nativos têm já os grupos, assim, se conhecem. E aí a pessoa fica lá, tá, como é que eu faço? Fico tentando. E realmente, isso que você falou, a gente deu risada, mas é verdade. Às vezes a pessoa tem que se humilhar para tentar. E às vezes ela vai ter que encontrar uma alternativa, um outro jeito. É muito comum também conhecer um grupo, e aí do grupo tem alguém, aí você faz uma conexão com aquela pessoa. Aí manda mensagem, aí marca. Mas tem que ter ali um incentivo, você não vai esperar. Eu acho que no Brasil, e com o brasileiro, conhecer uma vez, na segunda você já meio que tá chamando pra ir pra tua casa. É uma coisa que a gente faz. Rolou uma conexão, a gente vai lá e chama pra ir. A gente mesmo vive fazendo isso. Conheceu, vai lá em casa, vamos lá, vamos tomar uma. Então, porque é da nossa cultura. E aí, nas outras culturas, como não tem isso, a gente sente como... é uma rejeição, é uma humilhação, mas não é cultural, não é que você está sendo rejeitado. A cultura daquela pessoa, ele vai fazer aquilo com qualquer um. No Brasil, vamos supor que um estrangeiro fosse lá para o Brasil trabalhar numa empresa lá. E aí, o brasileiro, já na própria empresa, aí já vai falar, não, um é casado, o outro é casado, aí daqui a pouco, não, vamos lá, e vai lá em casa, aí a mulher já conhece, e daqui a pouco já virou uma amizade ali, né? Realmente, a gente, quando chega num país aqui, tipo, estrangeiro aqui, a Irlanda o pessoal é bem amistoso, mas não é no primeiro dia, né? Isso, Então, eles são acolhedores e muito educados, amigáveis mesmo. Sim. Mas para se tornar um amigo íntimo e frequentar ali é outro passo, é uma outra história. Então, a pessoa tem que levar em consideração isso, principalmente esse caso, né? A pessoa que vai acompanhando. Porque senão você pode ficar muito triste. E para quem tá sozinho também, né? São duas imigrações. Quem vem de casal, quem vem sozinho, são realidades diferentes, assim. Porque no fim do dia você tem alguém ali para compartilhar os seus perrengues e as alegrias, e quem tá sozinho, não. Aí o esforço vai ser um pouquinho maior. Tem que ser uma pessoa que já gosta da própria companhia. Sim.
Mas para gostar da própria companhia é difícil também. Muita terapia, né? Muito autoconhecimento para você começar a se entender e gostar de estar com você, né? Não sofrer. Agora, para quem tá com medo de se aproximar de outras pessoas e de perguntar, quer tomar um café, alguma coisa, tem muita gente. Você tem que pensar que tem muita gente também que está sozinha e gostaria de uma companhia para fazer algo. Isso, né? e não tem às vezes a coragem de ir lá e falar ou convidar. É tentar, gente. Pode receber um não, pode se sentir mal, mas uma hora vai dar um clique sim com alguém. Eu faço academia e aí tem um monte de coroa lá, dos idosos, dos velhos. E aí a gente conversa o tempo inteiro lá, batendo papo e tal. E eu sei que muitos deles, você vê, né? Aqui na Irlanda tem isso, culturalmente. Os caras vivem sozinhos, entendeu? É verdade. Então, aquele momento ali na academia, por exemplo, é o momento deles terem até uma interação social. Às vezes é o único momento que eles vão ter no dia mesmo, né? É verdade, a gente vê muito idoso vivendo, morando sozinho. Eu acho que eles até ficam próximos ali na comunidade, se conhecem. Pensando aqui no meu bairro, assim, de ver os idosos, eles sempre se falam e se conhecem. Mas tem pouca interação, então estão abertos, né? Acho que como eles também passam por isso, a gente passa por algo similar em outras idades, né? Cada idade, cada pessoa vai ter momentos de ter que buscar mais conexões, porque como a gente, pós-pandemia, né? Ficou trabalhando muito de casa. Às vezes a gente não sai de casa. Quantas vezes, né? Até a profissão de psicóloga, eu me sinto às vezes solitária. Tá recente, mas é porque eu não trabalho com ninguém, é comigo mesma. E aí as trocas que eu tenho são todas online. Às vezes eu sinto falta de sentar com uma colega pra gente falar, discutir casos, não casos específicos, mas falar, né, da profissão. Então tem que buscar. De modo geral, o ser humano tá muito individualista hoje em dia? Olha, difícil a gente falar de todos, mas eu acredito que a gente tá mais do que antes da pandemia, porque a gente acabou vendo que deu para ficar sozinho. Foram criadas estratégias e maneiras de viver dentro da sua bolha, dentro da sua casa. Então a gente já se adaptou a isso. Aí agora voltar como era antes é todo um processo inverso, né? De entender que é importante socializar. O ser humano, ele é um ser sociável. Por mais que a gente sobreviva sozinho, ainda assim você precisa ter contato com pessoas. A troca, né, do ser humano. E sair de casa, né? O povo que trabalha aí de home office, saiam de casa. Eu quase não saio. Sim. Eu saio muito pouco, entendeu? E agora, sai, tem que sair, tem que ver pessoas, né? Olhar para as pessoas. Isso mesmo neste clima aqui da Irlanda? Mesmo no clima da Irlanda, a gente tem que se adaptar. Faz parte da adaptação cultural você se adequar ao clima da cidade, do país e fazer as coisas como uma vida normal. Porque senão, 4h30 da manhã, a gente ia pra cama deitar e dormir, né? Era isso que a gente ia fazer. Quando escurece aqui, a vontade é ir deitar. O teu corpo, ele fala, vai deitar que tá escuro. Mas você tem que se adaptar e continuar. Não, uma dica para quem não sai muito de casa é ter um cachorro. Pelo menos 2 vezes no dia você vai ter que sair, né? Isso, é verdade. Te tira de casa, né? Obrigatoriamente, sim. Mas aí eu fico pensando, né? Que esse negócio de morar no hemisfério norte tem muita vantagem, mas tem gente que realmente não aguenta. E como é que a pessoa tem que saber? Como é que a pessoa descobre a hora de... Bom, agora é isso mesmo, eu não aguento, eu não quero, não gosto dessa vida, eu vou voltar. Quando ela entender que o que ela tem aqui, né, tá dando mais sofrimento do que alegrias. É basicamente isso. Você põe sempre na balança. O que eu tenho aqui tá compensando? Porque eu estou precisando nesse momento de vida? Ah, tá, sim, vou continuar. Ah, não tá mais. Vou para outro lugar ou volto pro Brasil. Porque tem muitas pessoas que falam, sair uma vez não pode voltar pro Brasil é uma derrota. E não é isso. É o momento de vida da pessoa. Às vezes ela quer fazer grana. Vou pros Estados Unidos, vou trabalhar que nem louco, vou fazer uma grana. E esse é o objetivo, é aquela fase de vida dela. Mas daqui a pouco ela quer constituir família, quer os filhos crescendo perto dos avós. Estados Unidos não faz mais sentido para ela. Ela vai acabar tendo que voltar pro Brasil ou
eu quero ir pra Irlanda pra viver um pouco dessa cultura diferente, aprender inglês. Aí daqui a pouco ela percebe, bom, viver sem o sol e tá saindo mais fora de casa, não tá mais fazendo sentido, não é o que eu quero pra vida. Muda de novo. Acho que a gente não pode ficar preso a uma coisa só, né? Nem o Brasil, ele não é perfeito, nem maravilhoso e nem horrível. Vai depender da tua necessidade de vida. Olha, mas sol não paga conta. Não, isso lembrem disso, né? Tem que pensar nisso também. A família, às vezes, você... É porque é aquilo que você falou no início. Às vezes a gente fica idealizando umas coisas que não romantiza. são... Romantiza. Até a família, né? Ai, a gente se dava tão bem, era tudo bom. Em 2 semanas tá brigando. De novo. Não, e aí você fica pensando, pô... Por exemplo, quando eu morava no Brasil... Eu tinha 20 e poucos anos. E aí, a gente saía com os amigos todo final de semana. Então era uma vida. Hoje, se eu voltar lá, a gente vai se ver na mesma frequência que a gente se vê aqui também, de 6 em 6 meses. Se bobear, é uma vez por ano que você vai ver. Porque tá todo mundo tem família, tem os compromissos e tal, trabalha pra caramba. Então, é diferente. É legal isso que você falou. A primeira vez que eu senti isso foi quando eu saí de Santa Catarina. E aí eu voltava, continuo voltando. Toda vez que eu vou no Brasil, eu dou um pulinho lá. Pra ver amigos, eu não tenho parentes. Mas a primeira vez que eu voltei, os amigos já estavam em outras fases. Todo mundo já tinha se formado. A gente não saía mais de final de semana, porque era final de semana, tudo junto. Era um grupo legal. E aí eu percebi, gente, acabou o grupo, não tem, pra ver a maior dificuldade. Aí foi ali meu primeiro clique de entender que a vida mudou. As pessoas continuam importantes pra mim, mas aquilo que eu tinha naquela época não existe mais. Quando você volta pra um lugar que não existe mais. Lembrem-se disso. É verdade, né? Não existe, já foi, acabou. Já foi, aquela fase já foi. Você pode ter uma fase muito melhor, você vai criar novas memórias, mas aquela não tem mais. Você tem que criar a mesma coisa aqui, né? Isso, exatamente. Você vai entender as coisas positivas e criar essas raízes ou não, e vai criar conexões e vai ver as vantagens também de estar aqui, né? Não tem uma resposta certa, Não. né? Não tem. Por isso que não se preocupem de, e se eu voltar, todo mundo vai falar que eu fiz a coisa errada, ou se eu for, vão falar. Vão falar, viu? Vão falar. Muito, mas pra você, o que faz sentido? Sempre alguém vai falar, né? Não faça isso. Eu não acredito que você vai voltar. Até como psicólogo intercultural, a gente tem que tomar cuidado, né? Com esse viés nosso de, nossa, o Brasil tá horrível, como que a pessoa vai voltar? Nossa, não vai ser bom, vai sofrer. Você tem que tomar um cuidado para não deixar, né, a pessoa perceber e tal, porque todo mundo tem o seu próprio viés e a sua própria opinião, mas pode ser que dê muito certo e a pessoa seja feliz naquele lugar. Então, como que eu vou julgar? Essa parte do trabalho para você deve ser uma parte mais difícil, né? É que a gente, com o tempo de prática, né? Além de estudar, a gente pratica e treina o não julgamento, né? Porque eu tenho que partir da perspectiva que o cliente me traz, que a pessoa me traz. Ela está sofrendo por uma situação X. Para mim, aquilo pode não ser sofrimento, mas não importa, não é para mim. Eu não vou julgar por mim, né? Não sou eu ali. É o que a pessoa entende que ela precisa. Né? Então, tem que ter sempre esse cuidado. Psicólogos fazem isso. E quais os maiores desafios de você, então, desse trabalho? Do meu trabalho, eu acho que os desafios maiores são quando algumas questões são muito similares às que eu estou vivendo. Porque enquanto ser humano eu também estou vivendo, eu sou imigrante, eu passo certas coisas. E às vezes o cliente vai trazer alguma coisa que é exatamente igual. Aí você tem que, né, respirar ali e levar para sua terapia, tem que estar em terapia por isso. Porque eu não posso misturar o que é meu, né? Às vezes eu tô num sofrimento, sei lá, perdi um ente querido, e a pessoa tá vivendo exatamente a mesma coisa. Então eu tenho que cuidar e levar para minha terapia, me cuidar primeiro, para poder cuidar do outro, né? E te afeta ainda? Afeta, sim, mas a gente vai aprendendo a lidar. Não afeta, mas não
interfere no seu trabalho com aquela pessoa. A gente fala muito, psicólogo é neutro, tem que ser neutro. Sim, mas a gente não é sabonete neutro. A gente tem que lembrar que é ser humano. Então, você vai se sensibilizar. E é importante que se sensibilize. Nós não podemos perder a humanidade só porque trata de problema dos outros, né? Então, sim, é desafiador, mas dá para lidar. Leve para sua terapia, troque com parceiros, né? Não o caso, mas os teus sofrimentos também. Ana, e para quem não faz terapia, nunca fez, como é que... o que é que você acha, assim, de como é que entra né, nesse... como é que busca o primeiro psicólogo? Como é que acontece essa transição? Você pode pedir indicação, acho que é um bom começo, pedir indicação de colegas e amigos que fazem e gostam do trabalho. Você pode pesquisar em rede social, procurar ali, psicóloga de imigrantes, procura lá na internet que vai aparecer algumas que são especializadas. Mas, não sei qual decidir, o que eu faço. Pede para ter um bate-papo, assim. Quando eu tenho novos pacientes, eu primeiro, antes de virar paciente, eu sempre faço um bate-papo, porque a pessoa tem que ver se tem uma empatia ali, uma troca, e eu posso explicar o meu trabalho. Nem todo mundo é cliente de terapia, então você precisa dizer isso para a pessoa, né? E a pessoa é a mesma coisa, ela vai testar e ver se ela gosta, né? Entender como é a terapia, não tenha medo. Não sei o que eu vou dizer, por que eu procuro. O profissional, ele vai saber conduzir. Ele vai te fazer trazer as suas questões. Então, tá com alguma angústia, um sofrimento emocional? Pesquisa nas redes, pede indicação, vê se você conhece, se já ouviu falar de algum profissional da área. Isso, assim, se você for procurar aqui, privado, né? Hoje a gente tem ainda a possibilidade do online. Então, você veja se faz sentido para você, que super funciona, é a mesma coisa praticamente. Mas tem pessoas que preferem presencial. Então, começa por aí. Pode ser online? Pode. Eu quero uma pessoa que trabalha em qual linha da psicologia? Não sei, não entendo nada. Conversa com a pessoa e pergunta. Que um bom profissional, ele vai saber, num primeiro contato, te explicar como que é. Então, não tenha vergonha. Vai até a pessoa e pergunta. E peça indicação, é um bom caminho também. E se não der certo primeiro? Não vai desistir logo, assim, cuidar com isso, porque às vezes tá desconfortável, não tô gostando. E às vezes é porque tá mexendo em coisas que você não tá ainda preparado. Tenta ver se é isso. Se não, vai testar com outro. Às vezes a gente vai num dentista, não gosta e procura outro. Com o psicólogo é a mesma coisa. Tem que ter uma boa relação. É uma pessoa ali que tá fazendo um trabalho profissional, mas você tem que ter ali uma boa relação com ela. Você tem que se sentir à vontade para falar com aquele profissional. Não gostou? Tenta outro. Não tem problema nenhum. Tem que ter uma confiança também, né? Isso, você tem que se sentir confortável para poder trazer. Você vai trazer coisas difíceis, né, para uma sessão de terapia. Inicialmente, quando a gente busca, é porque tem algum sofrimento ali. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que se sentir à vontade com aquele profissional. E às vezes é no feeling mesmo, é numa troca. Se a gente faz ali uma sessão e você não se sente bem, não gosta, talvez com outra pessoa isso funcione melhor. Eu nunca fiz terapia. Olha só. A verdade é essa. Ai. Mas eu tava vendo o cara falando isso, falando assim, pô, por que a gente, quando vai fazer vai levar o carro no mecânico, aí você não gosta de você não simplesmente fala assim, pô, nunca mais eu levo o carro no mecânico. Nunca mais vou no mecânico. E é um carro, né? Tipo, não faz parte de você, né? Não é você, não é dentro de você. E na sua mente, para tratar da sua mente, você não tá nem aí, né? E qual que é o teu receio de fazer terapia, assim? Por que você nunca quis? Você tá bem? Como é que tá? Sei lá, eu fico assim, pô, não vou contar essas coisas. É legal você trazer isso, porque as pessoas têm esse tabu, né? Ai, mas eu vou falar essas coisas. Olha, o profissional, ele não vai te julgar. Isso que é importante saber. Não tem um olhar de julgamento. Não tem. É uma perspectiva profissional, entendendo o que você precisa e você mesmo vai entender sozinho para te ajudar a alcançar aquilo. O psicólogo é uma ferramenta para você lidar com algumas questões que te incomodam. Mas nada me incomoda, eu tô ótimo. Tudo bem. Você pode querer desenvolver melhor. Eu me sinto um pouco travado em tal coisa. Você pode buscar uma terapia para isso. Você não precisa ter problemas só.
O meu receio também é você ficar muito preso ali pra sempre, entendeu? Você criar uma De dependência. criar uma dependência. Eu acho que varia muito das linhas. Eu acredito que quem faz análise fica muito tempo, né, em análise, psicanálise. Na TCC, que é a que eu trabalho, a gente define juntos um objetivo que você quer. O que significa TCC? TCC, né, é cognitivo-comportamental, psicologia cognitivo-comportamental. É uma linha teórica da psicologia em que, assim, a gente tenta trabalhar muito com o pensamento, como aquilo ali afetou suas emoções e qual vai ser o comportamento. Então, vai para o lado mais comportamental e não para o inconsciente, como a psicanálise. E quando a gente usa essa linha, geralmente você tem um objetivo terapêutico e a minha intenção como psicóloga é que você tenha autonomia emocional mesmo. Você aprenda a regular suas emoções e daqui a pouco aprenda técnicas e autoconhecimento suficiente para não precisar estar na terapia. Esse que é o objetivo. Não prender a pessoa ali para sempre. É que vão surgir demandas diferentes, né? Às vezes a gente chegou no ponto que queria, mas outras coisas vão ramificando no caminho e você vai querer continuar. Se estiver fazendo bem pra pessoa, né? Por que não, né? Por que não? E até se você traz, mas eu vou criar uma dependência, isso é uma questão para ser trabalhada na terapia. Por que você tende a criar uma dependência, né? O terapeuta, ele vai identificar isso também. Mas ainda existe estigma contra terapeuta, na sua visão? Eu acho que muito menos. Nossa, é incomparável, assim. Hoje eu sinto, às vezes, até o contrário, assim, né? Não sei se a geração depois da minha já, que acha legal trazer temas de terapia, falar com os amigos, essa semana na minha terapia, tal coisa, eu acho isso muito legal. Quando eu me formei, lá atrás, em 2007, ainda era um tabu. Mas não, é coisa de louco. Ainda existe, mas assim, mudou muito, muito mesmo. A psicologia hoje está sendo muito procurada, não sei se isso é um comportamento de Brasil ou de mundo, assim, não vou saber te dizer, mas a termos de brasileiros, ainda bem, acho que é muito menos estigma, mudou muito. Muito positivo isso. Eu acho que de uma certa forma é bom, porque as pessoas estão cuidando mais da cabeça, né? A dúvida é, estão cuidando mais ou as pessoas estão com mais problema, né? O pessoal fala, o que está acontecendo que todo mundo... Eu acho que é uma abertura para entender que tudo bem ter um apoio profissional para certas coisas e olhar para suas emoções, né? A minha geração para trás era tipo, engole o choro, né? Emoções, que emoções? Vai viver, você tem que fazer as coisas. Hoje não. Te lida de outra forma. Mas eu acho que a pandemia também quebrou a cabeça de todo mundo. Acho que impactou aí. É uma coisa da nossa história e de vida, de todos nós, né? Que a gente vai ter que levar, melhorar. E vai entender as consequências daqui a um tempo, né? As crianças que ficaram na escola na pandemia, não sabemos ainda exatamente as consequências. Porque essa parte... As crianças, né, deixaram de socializar por muito tempo. Tem criança, acho que no Brasil ficou com uns 2 anos sem ir pra escola. Quase isso mesmo. Né? E aí, como que é o impacto disso no desenvolvimento infantil, né? Ninguém sabe direito, ninguém nunca tinha passado por isso. Quer estudar e trabalhar na Irlanda? Conheça a FlyUp, a agência de intercâmbio que eu confio e recomendo. Com mais de 1 ano de parceria com o Boulder, a FlyUp é sua porta de entrada para uma nova experiência internacional. Visite a FlyUp em Hortolândia ou fale com a equipe pelo WhatsApp. É só acessar o link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code na tela. Não perca tempo, viva agora o intercâmbio dos seus sonhos com a FlyUp. Agora como é que faz terapia numa casa de 10 pessoas aqui na Irlanda? Esse é um problema que o terapeuta intercultural tem que saber lidar. Algumas dicas, coloca música dentro do quarto, se você não tiver mesmo para onde ir. Às vezes tem que ir pro carro, já tem de ir no carro, no parque, é ok, num café. É importante que tenha conexão boa e você se sinta à vontade para falar. Já tive que ajustar horário, porque ia ter pessoas em casa. Então, colocar música às vezes na porta, assim, dá uma disfarçada, você se sente mais à vontade para falar. Mas às vezes tem que sair mesmo de casa, porque divide quarto. E aí não tem jeito, né? Ou marca, olha, minha flatmate não tá aqui nesse horário. Aí a gente faz a terapia. O pessoal de Cork você ainda não atende presencial, não?
Não, não atendo. Eu atendi antes da pandemia, eu comecei ali um presencial, aí veio a pandemia e não voltei, porque não acho que faz sentido. Como eu atendo o mundo todo, né, eu acabo não precisando mesmo. Quem é de Cork acaba preferindo também, porque tá na casa, né, ninguém hoje quer sair de casa. Assim, pegar trânsito, ter que ir até tal lugar. Acho que ganha tempo, né? Você acaba de trabalhar às 18, você pode estar 18h05 na sua terapia. Então, isso é muito bom. É verdade. E aí, você atende o pessoal não só da Irlanda, então? Eu atendo brasileiros que estão morando fora, qualquer país. Eu hoje atendo mais de 10 países, já atendi mais, agora menos. Então, tem brasileiro nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, alguns países. Brasil, eu só tenho pacientes que começaram antes comigo, voltaram para o Brasil. Eu nem tenho mais pacientes brasileiros. A não ser quem esteja querendo fazer um planejamento de mudança de país. De voltar. Isso. Ah, não, de sair. Voltar ou vir pela primeira vez. Aí a gente faz um planejamento migratório juntos ali, com a parte emocional, para essa vinda. E você enxerga uma mudança de demanda baseada no país? Tipo assim, os Estados Unidos, o cliente, paciente dos Estados Unidos, ele tem uma demanda totalmente diferente de outros países e tal. Totalmente não, é muito, muito parecido, muito similar, Ah, é? sim. A questão de pertencimento, a questão da saudade da família, sempre, e questões profissionais, que é a inserção no mercado de trabalho multicultural, em outra cultura. Aí algumas queixas vão ser diferenciadas dependendo do país, mas assim, principalmente essas mesmo. Ou questões de relacionamento, quem tá em relacionamento intercultural é uma história, quem foi com pessoa brasileira é outra história. Então tem isso. Mas muito essa questão de conexões, fazer amizades, isso é queixa de maioria. É interessante falar isso. Porque, por exemplo, se você for para a Austrália, que é um país ensolarado e bonito e tudo, e a Irlanda, que é o chuvoso, você vai ter os mesmos problemas. Muito parecidos, sim. Aí acho que mais entra questões de específicas de algum país, de algum estilo de trabalho, às vezes, sei lá, quem tá na França e o francês é de um jeito e o irlandês é de outro. Então, essas questões, assim, são mais pontuais. Ou entrou numa empresa que tá mix de nacionalidade, ou uma empresa que só tem alemães, por exemplo. Então, vai também ter um impacto ali. Mas eu achei bem interessante essa parte. A gente quer relações em qualquer lugar do mundo, não importa o país. É uma dificuldade, né? É uma dor nossa. E os problemas a gente leva também para onde a gente vai, né? Com certeza. A gente acha que não vai, mas traz também. Por isso que o planejamento migratório é importante, porque você às vezes está com muitos problemas emocionais no Brasil, e aí vai mudar de país, vai tudo se resolver. Tudo vai ficar bom, vai ser lindo. Não. A tendência é piorar. Você vai ficar muito vulnerável. E aí você tá mais sujeito a viver essas angústias com mais força ainda. Então não se iluda achando que eu vou curar minha ansiedade lá quando eu mudar. Não vai, não. Tem que estar ali acompanhado mesmo. Porque a tendência é você sofrer mais ainda. E você falou do relacionamento intercultural. Qual o principal problema de você ter um relacionamento intercultural? Comunicação. Acho que a comunicação, não só o idioma, a comunicação não verbal, às vezes as expectativas que você tem no parceiro, isso em qualquer relacionamento, né? Mas na perspectiva de ter um parceiro de outra cultura, às vezes aquilo que é muito natural para nós, enquanto brasileiros, com outra cultura é diferente, assim. Aí você fala, nossa, ele não me ama, ele é frio. E não é, ele só tem uma cultura diferenciada, ele não faz daquela forma ali. Para ele não é normal aquilo. E aí eu trago isso, né? Você já olhou a perspectiva intercultural aí, o ponto de idioma também, na questão de linguagem não verbal. Porque às vezes você pode ser fluente, ele no seu idioma, ou você no dele, ela, mas a questão das nuances que tem na linguagem, né? Linguagem não é só fala, tem outros aspectos que aí a questão intercultural pega ali. Você precisa entender o outro mesmo, de onde ele vem, né? Eu acho que é um dos principais problemas, né? Ainda mais quando se tem filhos ali, né?
É muito legal, na verdade, é muito curioso. Criança bicultural, assim, multicultural. Eu acho muito interessante. Eu não atendo criança, mas trazem, né? As mães trazem, os pais, porque às vezes são duas nacionalidades casadas, tem uma criança e moram num outro país. Sim. Sei lá, brasileiro casado com polonês mora nos Estados Unidos. E aí é uma criança que é um contexto totalmente diferente. Até é importante para as famílias ter esse olhar, porque muitas crianças biculturais podem ser classificadas e diagnosticadas erroneamente. Se o profissional que atender e avaliar não tivesse esse olhar, é uma criança com dificuldade de conexão ou tem problema de atraso, na verdade ela só está inserida numa outra cultura e num outro idioma. Então isso é importante, assim, os pais lembrarem disso, porque muita criança aí, tem autismo ou tem dificuldade de aprendizado. E não é, ela só não está adaptada na cultura nova. Você não acha que estão diagnosticando muita gente com muita coisa sem necessidade? Eu acho bem polêmico. Os diagnósticos, eles são muito complexos. Você não faz um diagnóstico baseado numa entrevista única. Você tem todo um testes, anamnese. Geralmente é mais de um profissional, dependendo. E a porcentagem, ela não é, ela é pequena, assim, de pessoas que de fato atendem todos os critérios. Porque para você diagnosticar, tem que atingir critérios de tempo, né? Os sintomas que você tem, a durabilidade, são vários fatores que você leva em conta. E às vezes eu tenho receio, eu não posso afirmar, que talvez tenham profissionais não aprofundando tanto o diagnóstico e talvez esteja surgindo mais. Isso aqui é um achismo, não sei. Sim. Mas é muito complexo, assim. É complicado você sair dizendo que tem... Tem gente que se diagnostica baseada em TikTok, né? Eu vi... Já recebi em consultório, né? Eu vi isso aqui no TikTok, eu acho que eu sou eu tenho esse transtorno aqui. Sim. E aí você vai e discute com o paciente, né? Da onde veio isso, né? Essa questão do TDAH mesmo, que muita gente simplesmente, se distrai. A pessoa se distrai. Aí eu falo, eu tenho TDAH. Mas eu também me distraio de vez em quando, eu não acho que eu tenho isso, entendeu? Todo mundo vai ter algum sintoma de algum transtorno em algum momento da vida. Então, mas eu tenho toque, porque eu gosto da casa limpa. É um negocinho que você tem. Eu não consigo mais ler um livro que eu quero fazer alguma coisa, e aí eu me distraio, eu tenho TDAH. Às vezes o livro é chato. Exatamente. Procura um outro livro, um mais interessante. Procura um audiolivro. Vezes, uma coisa também que tem acontecido muito é o uso excessivo de tela, né? De celular. O povo hoje não consegue mais se concentrar. Não é que tá com TDAH. É que estimulou o cérebro numa velocidade, num ritmo ali, que não consegue ler um livro. Ler livro é chato, porque você passa só o seu olho num papel branco, né? Letrinhas. E aí você deixa de ter aquilo da tela. Ou, por exemplo, assim, eu tô com um problema de desânimo e tal, mas não vê o que fez na noite anterior. Você dormiu direito ou você ficou no celular até 2 da manhã, acordou às 7 e aí tá com fadiga, tá cansado. Então, assim, tem que tomar cuidado. A gente tem vários fatores também de vida e de estilo de vida que vão parecer que você tem algum transtorno, mas se você ajustar, você vai ver que não é. Então, se começar pelo básico, desse que você falou aí, de ajustar a parte social, a parte física, a mental, ela vai se ajustando também. Não significa que você vai ficar perfeito, né? Sim. Mas se começar por isso, já melhora, né? Com certeza. Eu tenho diversos clientes, pessoas que chegam e não dormem direito, se alimentam mal, não fazem zero atividade física. A gente tenta juntos ajustar ali um pouquinho, ela já sente melhora. Ela chega achando que tá com uma depressão, né? Porque às vezes a gente acha mesmo as coisas, mas são sintomas e coisas que ela tá sentindo que comer bem, se exercitar e dormir resolve ali 50%. E aí você vai entender o que tá acontecendo além disso. Eu, quando começo com o paciente, eu já faço primeiro essa parte, assim, como é que tá a tua rotina? Né? Tem gente que, imigrante, trabalha demais.
Como trabalha por hora, acaba trabalhando, sei lá, 60 horas na semana, não dorme. Aí não sabe por que depois de um tempo... A escala 7x0. Isso. Aqui a gente é craque em fazer escala 7x0. E aí não sabe por que que tá mal, que tá triste, desanimado, por que que tá muito nervoso. Tomou 7 cafés aí o dia inteiro pra se manter acordado e não sabe por que que tá nervoso, ansioso. Então, eu ajusto isso, eu ajusto a parte física também. Seus exames estão em dia, às vezes é só falta de vitamina D e não é tristeza, sabe? Então, é conjunto, não dá pra eu falar assim, não, vamos tratar só a parte emocional. Nós somos um ser completo, né? Tem que olhar para tudo, todas as áreas da vida. Porque aí realmente não vai adiantar você fazer horas Tem terapia, de terapia, sendo que não vai conseguir resolver as outras coisas, né? Isso. A parte social também, né? Também é você entender que é importante socializar e fazer, às vezes, um esforço para sair de casa, né? Quando o amigo chama, às vezes você fica com preguiça, mas vai te fazer bem depois, né? Não encarar como um peso. Faz porque talvez inicialmente você não queira, mas depois vai te dar um benefício emocional, né? Você vai se sentir bem, sim. Seu amigo chama pra ir nadar, eu não sei como é lá em Cork, qual é a boate dos brasileiros lá, não sei qual. Fora da vida noturna, mas eu acho que tem algumas assim que tem uma concentração maior de brasileiros. Mas sim, se o amigo chamar, vai. Não vai todas as vezes, não vai todas as vezes. Experimenta, né? Vai dar uma volta, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa. De vez em quando não faz mal a ninguém, numa baladinha brasileira. Então, agora, só porque você mora em Cork, deixa eu te perguntar, o que você mais gosta da vida em Cork? Eu acho que a vida pacata de Cork Você acha pacata vida mesmo? de interior. No dia que eu fui lá, é uma ambulância passando pra cima e pra baixo, é delivery, é o trânsito ali, aquele trânsito no centro. Eu gosto do sossego de Cork. É porque, né, a gente vem de Brasil, não sei de onde que você é do Brasil. Sou da Bahia, do sul da Bahia. É interior. Interior, acho que é por isso. Porque em Santos é uma cidade que tem uma vibe de praia, mas é cidade grande, é ônibus, é gente toda hora. A madrugada inteira tem alguém na rua, barulho. E Cork é aquela vidinha de interior, eu vou ali, tomo um café, bem tranquila. A gente anda, sei lá, 2 quilômetros da cidade, já tem vaca, cavalo, já é sítio, assim. Eu falo que eu moro meio na roça, assim, mas eu gosto dessa vibe interior que Cork tem. Acho que por isso. Às vezes eu sinto falta de cidade grande, mas tá funcionando. Mas Dublin também. De vez em quando tem uma vibezinha de interior. Não no centrão, mas às vezes em alguns lugares. A Holanda, né, toda, acho que tem essa vibe, assim, você andar pelos lugares são lindos, mas é sempre muito remoto. Mas o imigrante chegando, ele se adapta. Se adapta a tudo. O ser humano se adapta a qualquer coisa, sim. Tem que... Não pode desistir também, né? Assim, de primeira. Tem horas que não é desistir, é voltar, tudo bem, mas desistir simplesmente, de falar, eu não aguento, tal. Tenta todas as alternativas, faz todas as tentativas, insiste um pouco, né? Não vai... Entende o que você está fazendo aqui, o custo, a energia, o tempo, para ver se realmente é hora de voltar ou se dá para tentar mais um pouquinho, né? E se precisar, faz a terapia, né? Com certeza. Talvez fazer antes, fazer quando chegar, inclusive algumas pessoas. Mas sim, vai te ajudar numa adaptação. E você, às vezes você só tá ali num momento de crise, de angústia, precisa compartilhar. Então você vai ter um profissional que vai te ouvir e vai tentar fazer você ver outras perspectivas. Às vezes é isso que você precisa. Olhar com um outro olhar. E a terapia te ajuda nisso. Isso. Então... Então é isso, queria te agradecer e perguntar assim, o que é que você falaria então para quem tá no momento mais difícil, que a gente está chegando agora no período do Natal, eu acho que é a parte mais difícil, como é que ela vai olhar para ter uma perspectiva diferente aí pro ano que vem, então?
Eu acho que é olhar, de novo, né? Volta no teu propósito de estar aqui. Pensa que você veio por algum objetivo. Tenta minimamente alcançar esse objetivo antes de querer voltar. Como vai ser um pouco difícil, pode ser difícil, tenta fazer conexões, se abre para as pessoas que você conhecer mais, tenta criar algum tipo de hábito e rotina que te dê algum tipo de bem-estar, né? Faz alguma coisa que você goste, não fica só focado em trabalhar e estudar. Tenha os seus momentos de pausa, de fazer o que gosta e entende também que passa. Todas essas fases, elas acabam passando. Todos nós vivemos esses momentos aqui. Mas depois passa, vem uma coisa nova, alguma coisa mais positiva. Então, segue o máximo que você conseguir e procura ajuda, né? Terapia, principalmente. Acho que buscar um profissional especializado vai te ajudar na adaptação, vai ser um diferencial. Vai facilitar. É isso aí. E, galera, a Ana Chiara Moretti, ela tem um Instagram também aqui. Qual é o Instagram, Ana? É anamoretti.psi, PSI. É Ana com 2 N's, né? 2 N's e Moretti com 2 T's. Igual a cerveja. .psi. Isso. É, a cerveja, olha aí, tá vendo? Só então lembrar, ó, qual é psicólogo que tem nome de cerveja? Essa cerveja, ela é a cerveja italiana que vende no mundo todo. Tem mais nome, né, eu acho. É gostosa a cerveja, eu gosto. Sim, sim. Também eu tomo, né, tenho que seguir ali, é da família, afinal de contas. É verdade. Então é isso, procura lá. O Instagram, o link tá aqui na descrição também. E se precisar de ajuda, claro, procure um psicólogo, né? Troca uma ideia, eu posso talvez ajudar com algum material, mesmo que não faça terapia comigo, assim, eu tô sempre aberta para ajudar brasileiros, assim, quem me conhece sabe. Eu mando material, eu tento trocar uma ideia, se der para fazer a terapia, a gente trabalhar juntos, maravilha. Mas eu vou tentar ajudar de alguma forma. E psicólogos e imigrantes, vocês que estão aí no mundo todo, pelo que entendi, os desafios são muito parecidos. Os problemas da gente seguem a gente também. Sim. Isso, infelizmente, né? Que seria interessante, bom, né? seria deixar bom lá. Deixar lá, mas não, né? A pensão alimentícia segue também, se você estiver fugindo. O crime aí, cuidado que segue, viu? É isso. Então é isso. Galera, obrigado aí. Obrigado, Ana. Obrigada, valeu. Eu que agradeço pelo convite. Muito legal esse bate-papo. E obrigado por ter vindo de Cork. Claro, vim passear um pouquinho também. É isso. Manda um tchau ali naquela câmera ali. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.